Ah, povo de Deus, preste atenção aqui nessa explicação. Hoje eu vou te mostrar se o cristão deve guardar o sábado ou o domingo. O texto está em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11, vai dizer assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor. Professor, a palavra sábado está bem empregada no texto de Êxodo? Claro que não. Sábado aqui é um anacronismo. O que é anacronismo, professor? Figura de linguagem da língua portuguesa. Quando eu pego algo moderno e teletransporto para um texto antigo. Isso porque a palavra sábado não existia no tempo da lei mosaica. A lei mosaica foi instituída em meados de 1400 a.C. O sábado é uma construção moderna que começou e iniciou a partir do Edito de Constantino, que foi criado em 321 depois de Cristo, ou seja, quase 1700 anos depois, começou a institucionalizar o nome dos dias da semana. E qual o motivo do Edito de Constantino? Padronizar um calendário para o universo greco-romano. Padronizar um calendário, ou seja, o Império Romano era muito vasto, muito grande. Cada povo tinha o seu calendário. Por exemplo, o próprio povo judeu, que tinha o seu calendário. Então, como cada povo tinha a sua forma de contar os dias, o Edito de Constantino veio padronizar essa contagem dos dias. Então, institucionalizou os nomes dos dias da semana através do panteão de divindades romanas. Por exemplo, segunda virou dia Lunae, ou seja, dia em homenagem à lua, né? Já quarta-feira era o dia Mercúrio, né? Em homenagem ao deus Mercúrio e ao planeta Mercúrio, né? O sábado se tornou o dia Saturne, ou seja, em homenagem à divindade Saturno e ao planeta Saturno. O planeta Saturno era uma divindade do panteão romano. Na verdade, todos os planetas eram divindades do panteão romano. E o domingo virou o dia Solis. O dia Solis virou o dia de descanso universal do calendário romano, ou seja, no Edito de Constantino, ele institucionalizou o domingo como o dia de descanso universal do calendário romano, o dia Solis. A Igreja Católica, quando passou para dentro do Império Romano e unificou com o Império, utilizou esse calendário, já o calendário que já estava pronto. No entanto, a Igreja Católica queria cristianizar esses nomes. Por quê? Porque esses nomes eram nomes de divindade pagãos, né? Então, aí foi criando-se o nome do sábado. A junção do nome Saturno mais Shabat, ao longo da história, criou-se o nome Sabatum. E aí depois virou sábado, né? O nome Sabaton era meio que uma junção entre Saturno e Shabat, que era o evento do calendário hebreu, né? Sábado, em inglês, é dito Saturday. Saturday é dia de Saturno. Então veja que nem o nome Sabaton é um nome que é geral, né? Universal. Algumas culturas ainda preservam o nome de sábado como dia de Saturno. Ou seja, é diferente. Sábado é uma coisa, Shabat é outra. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso. Shabat é diferente de sábado. Sábado é um dia do calendário semanal do Ocidente. Shabat é um evento do calendário do povo hebreu. A palavra Shabat tem sua raiz em Shabá. Shabá significa parar, cessar, interromper. A palavra Shabat significa parar, cessar ou interromper. E Shabat é um evento que tinha a paralisação e a cessão das atividades comerciais. Então, nesse dia, no dia do Shabat, o povo hebreu deveria cessar as suas atividades comerciais, sejam elas de plantar, colher ou qualquer outra coisa, servir também, porque os servos também tinham que descansar nesse dia. Os estrangeiros que viviam na propriedade do povo hebreu também tinham direito de descanso nesse dia. Até os animais tinham direito de descansar nesse dia. Então, o Shabat era um evento de descanso que dava no 7º dia do calendário hebreu. No entanto, o calendário hebreu não tinha nomes da semana. Era contado por números. A partir de quê? Do Shabat. Então, era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e Shabat. Né? E aí começava-se a contagem de
após o Shabat, terceiro dia após o Shabat, e assim consecutivamente até Shabat novamente. E aí volta, primeiro dia, segundo dia, assim por diante. Para saber se o primeiro Shabat deu um sábado, a gente teria que pegar o Édito de Constantino em 321 depois de Cristo e voltar 1700 anos para trás para saber se o primeiro Shabat deu ou não deu um sábado, né? Porque naquele tempo não tinha nome, o calendário não tinha nome, era por números dos dias da semana e o sétimo dia era o dia do Shabat. É certo que hoje os judeus celebram o seu Shabat parte dele no dia de sábado. No entanto, a gente precisa entender que a cultura oriental é totalmente diferente da cultura ocidental. Por exemplo, o Shabat dos judeus nem dá inteiramente no sábado. Ele começa do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Isso para nós ocidentais é inconcebível, porque o dia para nós começa do nascer do sol de um dia e vai até o nascer do sol do outro dia. Entende o quanto é diferente isso? Parte do Shabat deles é comemorado na sexta, celebrado, melhor dizendo, na sexta, e parte dele é celebrado no sábado. E ele encerra no dia de sábado ainda, encerra no pôr do sol do sábado, que para eles já é domingo, mas para nós continua sendo sábado. Então é totalmente diferente. Uma coisa é Shabat, que é um evento do calendário hebreu. Outra coisa é sábado, que é um dia da semana, gente. Por favor, não confundam as coisas. Vocês são cristãos, são um povo santo. Vamos estrear o cérebro. Vocês têm um cérebro novinho, folha, nunca foi usado. Vamos lá, Shabat era para descanso do povo, né? Ou seja, era um dia para as pessoas descansar, para não ficar pensando só na produção, principalmente o povo hebreu, que era produção agrícola, né? Eles cultivavam a terra. Então não era para ficar pensando só em cultivar, plantar, colher, vender. Era um dia para as pessoas descansarem, para as pessoas se reanimarem fisicamente, né? Era um dia também de celebração, né? Um dia que eles faziam alguma refeição em família para celebrar o Shabat, para celebrar o dia do Senhor, o dia do descanso, para relembrar a escravidão no Egito e Deus libertando o povo dessa escravidão. Então era um dia de celebração, um dia de descanso e um dia também de reconexão espiritual, né? Reconectar com a sua divindade. Era um dia de avaliar se você estava cumprindo fielmente os preceitos da lei mosaica, era um dia de você reavaliar as suas atitudes durante a semana, se você teve alguma atitude que feriu a ética da lei mosaica. Então era um dia de descanso, de celebração, de reconexão espiritual. Era o Shabat. Shabat não era um dia da semana, Shabat era um evento que se dava no sétimo dia da semana. Então, utilizar o sábado para dizer que sábado é Shabat é um anacronismo. Naquele tempo não existia sábado. É por isso que temos que tomar muito cuidado com as interpretações, né? E com as traduções bíblicas. Você precisa ter traduções que sejam mais fiel ao texto original, porque o que a lei quer institucionalizar é um dia de descanso, um dia de celebração, um dia de reconexão espiritual. Já o sábado é uma construção, né? Começa no Édito de Constantino com o dia de Saturno, depois a Igreja Católica passa para dentro do Império Romano e precisa cristianizar esses nomes, e aí faz uma espécie de junção, cria o sábado, e aí sábado vira sábado, e aí o tradutor pega o sábado e enfia dentro do texto bíblico, e aí causa essa confusão toda. Então o Shabat era um dia de descanso, era um evento do calendário judeu, do calendário hebraico, que se comemora até os dias de hoje, mas que se começa na sexta e termina no sábado, e parte do sábado, que ainda continua sendo sábado para nós, já não é mais Shabat para eles. Então não vamos confundir duas coisas que têm intenções completamente diferentes. Hoje eu vou te mostrar se o